Olá, nós estamos hoje no Congresso Internacional de Tecnologia. Essa é a 3ª edição e hoje a Liga de Medicina de Família trouxe 2 profissionais para estarem falando sobre a importância da implementação da saúde da família nos planos de saúde. Estará com a gente hoje a doutora Luciana Terra, médica formada em 2015 pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, especialista em Medicina de Família e Comunidade, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, professora na Faculdade de Medicina Unisalesiano, atuou na saúde pública de 2015 a 2021 e em 2021 iniciou seus trabalhos no Espaço Viver Bem da Unimed. Fazendo parte da nossa roda de conversa hoje, nós temos o Dr. Joanes Samuel de Almeida, foi formado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, fez residência médica e tirou título de especialista em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e tem título de especialista em Cuidados Paliativos também. Isso aí, obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês. É uma honra. É uma honra ter você aqui também hoje com a gente. E eu acho que agora ter surgido esse interesse dos alunos, né? Pela Liga Acadêmica de Medicina da Família. Eu acho que o Dr. Samuel sabe melhor que eu. De agora estar despertando esse interesse nos alunos. E a atenção básica, a importância que realmente ela é, né? E ela tem acontecido agora. Isso acho que é um momento muito feliz, né? Demais da conta. Sempre foi muito complicado em termos de formação, né? As especialidades sempre foram muito chamariz da medicina, mas agora a gente tá aí, marcando território, tá bonitinho. A graduação já tá vendo-se de uma maneira diferente, né? Então, agora o currículo de graduação já tem essa pegada, né? Já estão observando mais isso, o meu método foi mais tradicional e agora tem a atenção básica obrigatória. E eu acho que já tá... Todo mundo tem que passar, né? Gostando ou não gostando. É verdade. E é um meio muito rico, né? E a gente vai, né, abordando aqui, falando um pouco sobre atenção primária em saúde. O que é atenção primária em saúde, né? É um modelo. É um modelo de organização de como a saúde funciona. E é o nível de atenção do sistema de saúde. A atenção primária sempre vai funcionar como uma porta de entrada, né? A gente fala que é primeira porta, primeiro nível, para depois realmente, se a gente, caso precisar, para o segundo e terceiro, né? E o que a gente busca? A gente busca um cuidado integral, um cuidado de a pessoa como um todo, tá? E ela tem que ser acessível, ou seja, eles falam também muito do acesso e acessibilidade, ou seja, acesso. Eu preciso ter a porta aberta e acessibilidade até a territorialização e até onde vai ser inserida uma atenção básica, né? A gente é muito bem pensado, é muito bem cogitado, é muito bem estudado. Não é só abrir vou abranger um território. Porque a gente precisa tentar pegar todo mundo, né? Eles não escolhem na atenção básica. Não escolhe quem vai ou quem não vai. A porta é aberta para todos, né? E eu costumo brincar, assim, de quando a gente entra na atenção básica, a gente não acredita em divórcio. Quem trabalha na medicina da família, a gente é casado pro resto da vida com o paciente. O paciente tem começo de quando ele vai passar, mas não tem fim. Até o doutor sabe melhor que eu, quando é parte, né, de cuidados paliativos, mesmo quando, infelizmente, fim da vida do paciente, como médico da família, você vai abordar todo o contexto. E a família é grata por aquele tempo que você esteve, né, com ele. Então, a gente nunca finda, a gente cuida dele no contexto geral, no contexto familiar. E até porque, na verdade, tem a questão do luto mesmo após o final dessa história, né, e que envolve toda a família, os cuidados, e muitas vezes você tem uma situação que tem um recém-nascido, quer dizer, uma vida surgindo naquela família, e uma vida também partindo daquilo ali. Então, pra gente, isso é o fundamento, né? O que é a força motriz da nossa profissão dentro da medicina, da nossa especialidade. E aí, começando a aula ali, colocou como atenção primária, né? E esse é um termo muito interessante, porque por muito tempo foi utilizado a atenção básica, né? Dentro da saúde. Logicamente, com uma lógica muito mais dentro do SUS, de uma saúde pública, do que de uma saúde privada. E esse termo básico sempre foi um problema dentro da nossa especialidade, porque tem pessoas que conseguem entender que o básico vem de base. A base da pirâmide, né? O que sustenta todo o regime de saúde. Mas muita gente entendia o básico como sendo algo de pouca qualidade, né? De algo inferior em cima do que estaria para cima ali das outras especialidades.
Aí eles fizeram essa adaptação de básico para primária, aí ficou atenção primária, e aí parece que a justiça foi feita, né? A gente tá em primeiro lugar. Melhorou, né? Melhorou. Até porque para formar bons, igual o senhor, né, que tem já formação até a mais de cuidados paliativos, ou até quem quer uma outra especialidade, precisa ter uma base muito boa. Precisa ter uma base de gerenciamento do seu paciente, do seu espaço que você vai, da sua equipe, né, de todos os órgãos que você vai trabalhar também. Então, a gente tá em primeiro, gente. Sinto muito as outras especialidades, mas a gente é primária. E a questão do acesso é fundamental, né? E o Brasil passou por um problema muito grave em relação a isso, que, na verdade, a gente entra num sistema em que a nossa construção das nossas cidades é de uma forma caótica. Então, primeiro acontece, ou seja, por invasão, ou seja, por criação de conjuntos habitacionais. Aí depois que eles fazem lá, sei lá, 1000 casinhas, eles pensam, pô, acho que eu vou precisar de uma OBS nesse lugar. Por que não pensou nisso antes, meu Jesus, que você colocou a tal da OBS? E vai a gente correr atrás, ver se aluga casa, se constrói casa, se adapta casa, se tem casa para fazer isso. Então é um desafio enorme, né? E equipe também, né? Com pouco recurso, mas precisa... A gente comunitário precisa estar inserido dentro de uma comunidade, porque ela realmente que vai fazer o vínculo da comunidade com a gente. Com certeza. Então, ela trazer, a gente também conseguir ter um acesso melhor para auxiliar, para o técnico, para o enfermeiro, para fazer os cuidados, que toda a equipe é extremamente importante. A gente trabalha muito em comunhão, em constante comunhão. Com né? certeza. E a gente, qual que é a necessidade? A gente fala muito da saúde, né, como ausência de doença, mas na medicina da família a gente também aborda muito a promoção e a prevenção. A gente quer como é que a gente quer viver? Com qualidade de vida, né? Então, a saúde, ela vai abordar também. E é o que a gente falou, parceria permanente. Ou seja, eu tenho começo, mas nunca tenho fim. Então, meu paciente sempre vai estar inserido e o paciente sempre vai ter o espaço com a gente. Tá? Aí o doutor Samuel acabou de falar, e esquece disso, tá? Tem problemas frequentes? Tem. Tem diferenciados? Tem. Incertos. Problema simples e comum de fácil manejo? De jeito nenhum. É perrengue atrás de perrengue, é dificuldade atrás de dificuldade. A gente não trabalha muito com a base tecnológica. A nossa tecnologia é nosso raciocínio, né? A gente trabalhar com a parte de gestão do recurso que nos é oferecido, porque às vezes o recurso já é escasso. É limitado. Então o recurso é aqui, ó. E o recurso é assim, ó. É conversação, é juntar a equipe, é ralar, ir atrás, é buscar o paciente na casa, é entender o meio. Então, isso daqui é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Pode vir tecnologia, pode vir esse espaço sensacional. Não desmerecendo, é sensacional mesmo, mas nada importa se a gente não realmente não semear aqui, né? E é complexo isso, porque talvez assim, né? Pode ser um preconceito meu, porque eu sou médico de família, como estamos dizendo aqui, mas a nosso senso de finalidade me parece ser diferente. Eu não tenho como atender um paciente na saúde da família, me despedir daquilo ali e simplesmente as minhas informações foram dadas e acabou. Né? Agora você volta para algum lugar. Não existe esse algum lugar sou eu. Então, o nosso senso de finalidade de que essa informação chegou, essa informação foi entendida, eu vou otimizar essa qualidade de vida ou não? Eu tenho que me importar com isso. Se eu não me importar com essa finalidade, talvez você não esteja muito no lugar que você deveria estar, assim, sabe? Então é super importante isso. Por isso que o nosso pensamento, raciocínio, capacidade de trabalho, a nossa capacidade de se relacionar com outras pessoas é fundamental na saúde da família. E a comunicação, né? A gente tem falado muito, né, a comunicação e a comunicação não verbal, como equipe, como o paciente, como a família, o vínculo que ele forma. E é um vínculo que às vezes não é da primeira consulta, né? A gente faz transferência contra transferência, então um paciente que lhe é muito querido, ou um paciente que lhe remete a alguma situação que foi mais difícil na sua vida, uma pessoa que foi um pouco mais difícil. E aí nós somos seres humanos, né? Nós erramos, nós acertamos, nós temos sentimentos, mas o paciente também tem esse sentimento frente a gente. Às vezes ele já criou uma expectativa, aí a gente fica tentando atender a expectativa que ele espera, né? Então, eu falo que a gente tem que pensar no que a gente comunica e tentar que a mensagem chegue
é bem tranquila para quem realmente vai receber. Será que o mensageiro que sou eu, será que minha palavra está sendo certa, né? E a gente sempre acolhe, né? Eu acho que eu gosto muito de falar para eles a palavra acolhimento. A gente vai acolher aquela situação e aí vai demandando conforme o interesse do paciente e conforme a consulta for surgindo, as demandas forem surgindo, né? Igual o senhor falou, não vai findar aquilo. É aquela longevidade, né? Sim. Aquele paciente, a gente nunca vai acabar o assunto em um momento só. Igual hoje, a gente vai ficar 50 minutos, não vai acabar o assunto, não. Não vai acabar. Bastante. Até pegando um gancho em relação a isso, né? Nós estamos no 8º termo de medicina. Eu e o Gabriel, a gente é do mesmo grupo, na UBS. E é muito legal você ver, tipo, a forma como o médico aborda e tenta passar essa mensagem para vários pacientes de acordo com o nível de escolaridade, de como ele vai entender, né? Até ontem mesmo, na nossa UBS, uma paciente questionou que passou no médico especialista e ela não entendeu o retorno dele. Tipo, ele me falou que praticamente eu não tenho nada, mas eu não entendi. Eu queria que ele tivesse me falado de maneira diferente. E a médica repetiu a mesma coisa que ele tinha dito, mas de maneira que ela entendesse. Mas a mesma coisa. Então, assim, até o jeito de realmente a mensagem foi transmitida. Como vocês estavam falando, se meu paciente entendeu a mensagem, o nível que eu falo com o paciente que é mais simples, humilde, até com aquele que chega, que já conhece tudo, já chega com a doença dele pesquisada. Então, assim, é muito interessante a gente ver que isso na prática é muito frequente nas UBSs que a gente está passando. E a comunicação, é justo isso que você disse, né, Giovana? Por exemplo, palavra nada. A palavra nada, ela é uma palavra muito aberta. O que é o nada? Para mim pode ser nada de grave. Para você, nada é a ausência absoluta de algo. Não, isso. Mas eu tô sentindo alguma coisa. Como que você falou que eu não tenho nada? Isso, e esse era o questionamento dela. É duro. De, por exemplo, mas a minha família inteira já teve isso, eu tô com medo. E ele, não, mas por enquanto você não tem nada, volta daqui a 1 ano. Mas e se nesse 1 ano, o que vai acontecer? Então, assim, é uma maneira de, às vezes, deixar o paciente um pouco mais tranquilo, de uma maneira mais... certa, não certa, mas assim, de você conseguir falar com ele e sabendo que o médico da família tem esse acompanhamento, porque ali ela vai voltar de mês em mês na consulta, de 2 em 2 meses, porque ela é uma paciente crônica, e às vezes com o especialista ela ficou um pouco assustada, porque foi aquela consulta, ele viu ela aquele dia, né? Não tem esse vínculo que na atenção primária a gente costuma buscar. O que eu imagino na minha cabeça, quando eu vou conversar, passar alguma informação, é como se fossem anzóis. Então, se eu falo palavras as quais o meu tipo de chave fechadura, o meu anzol não encontra receptor naquela pessoa, eu não fiz conexão com ela. Então, quais são os tipos de receptor que essa pessoa me dá para eu poder fazer esse encaixe? Aí eu alcanço ela. Palavras como normal. Isso é normal. Normal para quem? Isso que eu tô sentindo, para mim eu nunca senti. Como é que isso, a partir de agora, isso vai ser normal? O que significa? E a linguagem não verbal, que hoje vocês deram uma aula pra gente, né? A geração de vocês. Porque na minha... Você também é muito nova, né? Mas na minha geração, não existia o tal do emoji. Cara, isso é a tradução perfeita do que é uma linguagem não verbal. Tem gente que só se comunica com esse negócio e tá tudo certo, sabe? É sensacional. Isso mostra a importância da comunicação e tudo mais, né? Com certeza. E vocês viram aqui que a gente gosta muito de se comunicar, então... É verdade. E compreender e sempre ganhar bastante. Falando de comunicação, eu acho que nós não somos ninguém sem a nossa equipe. 0, tá? A gente consegue fazer 0 coisa em toda a aula. Eu falo que eu acho que se o pessoal, vocês saírem daqui na formação... Claro, com certeza também na parte técnica, mas sabendo ter respeito e também sabendo que todo mundo da equipe é extremamente indispensável, eu acho que para mim é o principal, né? E nada adianta, né, a gente ter a tecnologia, a gente ter as coisas alinhadas, se a gente não tiver a importância do autocuidado do paciente. A gente tem que aplicar a diretriz clínica sempre em evidências e sempre usar as evidências ao nosso favor, porque o paciente não vai entender a parte técnica. Ele não vai entender, né? Para isso que a gente tá lá mesmo, né? Para isso que a gente tá lá, pra gente traduzir para ele a parte técnica para a vivência dele. Porque é igual a gente falou, o paciente de um sistema de alta complexidade ou de uma capital, a gente estava falando isso, né? É diferente de uma população que está inserido numa zona rural, numa população ribeirinha. Então, a gente tem que respeitar aquela evidência, mas dentro do contexto que eu estou. Né, do que a comunidade está necessitando. A gente está inserido dentro da comunidade, né? E até assim, que a gente trouxe... Eu trabalhei muito tempo na saúde pública, né? Agora eu estou mais na saúde, na parte de plano de saúde.
é diferente também a abordagem que a gente tem. A gente não tem o serviço da agente comunitária de saúde. Então, a gente não funciona como a saúde pública, como a atenção primária em saúde. A gente funciona com o ambulatório, mas a gente trouxe a nossa vivência. E isso eu achei muito essencial, que eles quiseram a gente trazer a nossa essência. É o que eles falaram, nossa, eu quero a essência daí de vocês. Isso que tá dentro da gente, isso que foi eu construindo. E eu tô sempre reencontrando colegas de outra especialidade, igual o doutor até fala, que ele encontra lá também, né? Vindo, e agora o senhor tá na questão da visita domiciliar. Então, olha a abrangência que pode ter a medicina da família também, né? A medicina da família uma mãe para tudo isso, né? Um grande guarda-chuva em que você se encontra como sendo um instrumento para diversas facetas disso, né? E dentro de uma visão do privado da saúde suplementar, o instrumento que eles mais utilizam da saúde da família é justamente a coordenação desse cuidado com um rigor na parte dos exames, com uma técnica muito apurada para prevenção, né? E assim como na saúde, já nos cuidados domiciliares, como que você se adentra num ambiente que é completamente do outro, né? Veja, antigamente, quando eu estava me formando, a grande questão da humanização era: coloque uma cadeira para o seu paciente se sentar. Não atenda com as portas abertas, que isso é muito feio, né? Isso era o auge da humanização. E você entrar na casa de alguém, como que muda esse vínculo? Agora a casa é dele. Como que eu me porto, como que eu converso, como que eu passo o tempo que eu fico? Posso fazer uma consulta de 4 horas numa domiciliar? Pô, você leva os alunos para fazer uma visita às 8 da manhã. O cara tem remédio para tomar às 8, às 9, às 10. Você termina a aula lá com os alunos às 11h05 da manhã. Não tomou remédio nenhum, tá em jejum desde a hora que acordou, não teve a pausa para ele comer. Olha que situação. Então, tudo isso é uma adaptação importante que a gente tem que ter, né? E em relação à equipe, eu sempre tenho um pensamento que eu acho muito gostoso, assim, né? Eu trabalho com 3 equipes diferentes, né? Eu tenho a minha endo-equipe, né, que é o que eu tenho dentro de mim. Qual que é essa minha equipe que eu tenho aqui dentro? Pô, envolve a minha cultura, a minha família, os meus estudos, o que eu sinto, como eu tô naquele dia. Existe a minha exo-equipe, que é justamente a mais tradicional, né? A enfermeira que trabalha comigo, o auxiliar de enfermagem, E tem a minha extra-equipe, né? Que é a minha inter-equipe, que é como a minha equipe interage com as outras que estão próximos de mim. Então, eu costumo pensar muito nessa correlação. Porque isso me ajuda a fazer diagnósticos de problemas entre essas equipes. Onde está o meu problema? Qual é a equipe que eu preciso estar tratando hoje? Né? Então, pode ser aquele problema de várias personalidades internas, assim, né? Mas dá pra gente entender dessa forma. Bacana. E nós estamos conversando com diferentes pessoas, né? Em diferentes situações de vida. Nós também temos os nossos próprios conflitos, né? Tem situações que geram conflitos. Infelizmente, eu acho que a gente não consegue chegar em casa e esquecer o que a gente vivenciou, os anos que a gente vivenciou, como também a gente precisa dar uma devolutiva para esse paciente, né? Igual a gente falou, às vezes a gente não vai ter um retorno programado, porque aquele paciente é um paciente crônico, ou lá como é o primeiro acesso, é o acesso facilitado, e é o que a gente quer, a gente tem que dar uma demanda. Até a hora que eu escrevo lá os assuntos que eu preciso relembrar, que eu preciso ler, algum colega que eu preciso buscar, alguma informação que eu preciso enriquecer. E assim, esse número é muito grande. 85% é responsável as comorbidades crônicas, né? E assim, a gente tá vendo que as maiores comorbidades, elas estão realmente findando a vida e vivendo com má qualidade. Então, a gente também pode viver com muita incapacidade. Desde uma Lerel-Dort, que é a dor musculoesquelética, que a gente também atua, o paciente chega lá com uma lombalgia, chega lá com uma dor no braço, uma dor no ombro, tanto que a gente está vendo pacientes que estão chegando com uma crise de ansiedade ou uma suspeita ali de um quadro mais depressivo, que são as que geram mais incapacidade, como também as principais, uma hipertensão, diabetes, e a gente vai ter que fazer a correlação, né? Gostei muito dessa palavra, entre as doenças, entre os próprios tratamentos, porque se a pessoa é biopsicossocial, se o biológico dela está afetado, o emocional dela vai, porque ela vai falar assim, nossa, mas como é que eu vou agir? Mas essa medicação, será que eu vou conseguir comprar? Não, mas será que eu consigo na saúde pública? Né? Quando ela está inserida na saúde pública. Mas, nossa, e minha dieta? Ai,
eu que faço a comida em casa, como é que eu vou ser? Será que meu marido vai deixar eu colocar sem sal ou com menos óleo, né? Então, ela tá inserida naquela questão e socialmente, dependendo, a gente tá falando muito, por exemplo, de uma pessoa em diabetes, mas se a pessoa quebra uma perna, ela fratura uma perna, como é que vai ser o social dela? Como é que ela vai trabalhar, vai ir e vir? Se for um Uber, como é que ele vai trabalhar? Autônomo, ele ganha por conta. Eu lembro que na época, infelizmente, do Covid, eu nem sei se poderia estar falando isso, mas eu vou falar. O paciente, ele era autônomo. Eu trabalhava numa unidade básica, extremamente... que tinha uma parte socioeconômica um pouco mais deficitária. E ele falava, doutora, eu acho que o meu vai dar positivo. Na época, o exame demorava muito para ser o resultado, né? Porque faz 2 anos e meio, mais ou menos isso. E ele falou assim... doutora, eu não posso ficar em casa. E tinha que assinar o termo. Aí eu virei pra ele e falei assim, o senhor finge que o senhor me falou ou eu finge que eu escutei? Tipo, audição seletiva. E eu vou falar o quê? Eu tinha que falar, o senhor vai ter que ficar em casa? Sendo que eu sei que ele é autônomo, se ele não trabalhar, ele não coloca o dinheiro na mesa? Ele não vai colocar comida dentro de casa? Então, eu tinha que entender o contexto que ele tava. Não adianta só eu achar que eu tenho todo o direito de falar o que a pessoa tem ou não tem que fazer. Ela sabe. Isso também ultimamente a gente corresponsabiliza. O paciente é o responsável por ele mesmo. O paciente é responsável pelo tratamento. Isso, essa relação que a gente vai ter com o paciente, a gente vai respeitar o direito dele a ele mesmo. Porque é tudo tão, até culturalmente, a gente é tão mandado, a gente tem que fazer tudo de acordo com o que os outros acham. Aí agora eu vou virar e falar assim, eu sei tecnicamente, você não pode, você vai assinar o termo pra ficar em casa, que senão você vai transmitir pra tantas pessoas, você tá vendo tantos que estão... Não adianta. Ele tem o direito de ir e vir, eu não vou impedir esse direito dele. E eu achei muito legal o que ele me falou. Eu agradeci, eu brinquei nisso, né? E eu falei, na verdade, isso pra ele. Mas eu fiquei muito grata que ele quis se abrir isso comigo. Que era uma coisa que poderia prejudicá-lo de alguma maneira, mas não. Ele sentiu confiança, né? Igual o doutor trouxe. Uma pessoa que, se ela deixa você entrar na casa dela, ela tem uma confiança em você, não só no seu trabalho, mas em você como indivíduo. Ela tá mostrando a intimidade dela. Porque a nossa casa é a extensão da gente, é a nossa intimidade. Né? É como a rotina funciona. Isso que você trouxe desse caso, o que eu vejo que é muito interessante é assim, né? O sistema é limitado, o recurso é limitado, temos limitações como seres humanos, legal, bacana. Só que todo ser humano não funciona quando ele está acuado. Nenhum de nós. Ó, vocês têm 4 provas para fazer hoje. Nossa. Boa sorte. Pô, namoro fica ruim, a comida que você almoça tá péssima, a família não funciona, nada funciona. Então a gente acuado não fica legal. Então você vai chegar numa política em que você fala assim, eu vou te restringir liberdade, como foi, logicamente, uma exceção na história aí, uma pandemia, legal. Só que quando você limita alguma coisa, você tem que dar uma saída pra pessoa. Se você não der uma saída pra pessoa, ela vai encontrar uma saída, que pode ser pior. Ou, se ela não achar saída, ela pode até se atrapalhar nesse processo todo e ser pior para ela. Então, você chega, mais simples até, chega numa OBS e fala assim, eu quero agendar uma consulta. Tem vaga? Não. A pessoa fica olhando para você, esperando assim, mas... Porém, contudo, todavia, por favor. Você vai me falar que amanhã eu posso voltar? O que você vai dizer? E aí a pessoa fica assim, não. Limitei o acesso e não dei saída para aquela pessoa. O que ela vai fazer? Vai ficar brava, vai reclamar, vai procurar vereador, vai na ouvidoria, vai fazer o escarcéu na história toda aí, mas ela vai... Não, dessa vez, você não volta mais tarde? Ó, aqui não tem, mas eu posso tentar fazer assim, você dá uma saída para a pessoa. Então, o que a gente precisava na época da pandemia? É que instituições nos dessem saídas para essas situações. É um autônomo. Tá, você tá me pedindo para ficar em casa? Tá, eu vou colocá-los em casa. Qual é a saída deles? A saída deles é se cadastrar no sistema e ganhar X dinheiro para manter o mínimo de subsistência. Melhorou. Tive alguma saída, pelo menos. Não tenho saída nenhuma. Como é que você fala? Você chega para uma mãe que tá com a criança com febre e fala, não temos pediatra, não temos não sei o que lá. Você tem que dar uma saída. Sempre. Então, eu acho que a arte da medicina de família também é isso. Trabalhar com poucos recursos e sempre encontrar uma saída. Não a melhor, mas uma saída. E também outra coisa que eu acho que a gente sentiu quando entrava um paciente positivo e a gente pensava na nossa família, a vontade era sair por outra porta. Pra gente não correr o risco de levar. É duro, né? Era difícil. Que fase. Era difícil.
E ao mesmo tempo eu falava, eu preciso fazer ausculta, eu preciso ver uma garganta, ou seja, eu tinha que abaixar, tirar a máscara do paciente, porque eu precisava examinar, né? Foi um momento difícil, e a enfermagem, eu converso muito, né? A gente atendo bastante enfermeiras, né? As auxiliares, e elas entubaram e supinaram, e parece que assim, o mundo seguiu em frente, a gente não. Meu marido costuma brincar, ele fala assim, mas você carrega a máscara no carro e tal, e o álcool já passou. Eu falo assim, pra mim ainda não. Pra mim tá na cabeça os pacientes que a gente colocava oxigênio, que não tinha máscara reinalante. Tá, isso que eu não vivi em ambiente hospitalar. Então a gente tá hoje lidando com muitas sequelas, tá? A parte política vai falar da econômica, mas pra gente, a gente tá com a parte sequela de saúde física, mas principalmente mental. A gente tá muito deficitário nessa parte, né? A gente não tá conseguindo ter demanda para tudo. Então, eu acho que a gente fala da medicina família, é ter uma acolhida. É igual você pode falar um não, mas o não pode soar mais amoroso, mais carinhoso, né? A gente precisa falar não, porém, né? Igual a Gi trouxe, é nada. Olha, bacana, não teve indicação no seu exame, mas é importante para mim a demanda que você trouxe. Então, tá todo mundo na sua família? Vamos fazer assim? O que você acha? Quanto tempo você acha que é legal você retornar? Né? Esses são os sinais que evidenciam alguma piora do quadro. Você vai me procurar? Você entendeu quais são os sinais? Repete. Pede pro paciente repetir o que ele entendeu. Eu sei que assim, eu falando aqui na teoria é muito fácil, na prática eu erro. Eu sempre vou errar, né? Porque a gente tá lá, igual o doutor disse, é o endo, né? E é horário, é paciente, é visita que tem que finalizar. Eu preciso finalizar meu estágio porque eu tenho que chegar e fazer uma prova na minha casa. Eu tenho minhas outras atividades. E aí a gente erra, né? Mas também a gente tem que permitir o outro errar. A gente tem que permitir, esse vínculo vai formando um só. E eu acho que casa muito legal. Parece que o paciente vira extensão do seu pensamento. E a gente entra, igual a gente no começo, a gente não tava muito assim. Agora a gente não tá naquela dinâmica tão gostosa, tão bacana, que vira um pensamento só. Então é assim que vai fluindo a consulta. Eu acho que os primeiros segundos da consulta são os momentos mais difíceis, principalmente da primeira. Porque o paciente gera expectativa, você quer atender a expectativa. Pelo contrário, você quer superar a expectativa, né? E aí vai indo, aí vai sendo o desenrolar, né? Exatamente. E a Organização Pan-Americana da Saúde, o que acontece? A Organização Mundial da Saúde, a gente tem também a ONCA, né, que é a Mundial dos Médicos da Família, e a Organização Pan-Americana, eles têm bacana alguns projetos, a questão até do envelhecimento saudável, a década do envelhecimento, eles têm projetos excepcionais, 5x5, que é a questão das doenças e das causas. Então, assim, são meios muito ricos, né, e eles têm se unido cada vez mais para buscar prevenção, promoção, o doutor entrando como recuperação, reabilitação também, né? E essas redes, elas sempre vão ser integradas. As Intersetorialidades. Muito obrigada. Imagina. As principais da operação, e sempre vai ser os serviços que vão ser ofertados à saúde. A gente vai ofertar conforme a comunidade vai ter a precisão, conforme vai ter a necessidade, né? Quanto tempo antes, né, era mais que fazia o grupo de tabagismo, era o hiperdia, teve questão, parou um pouco, voltou, porque é uma coisa que sempre vai demandar. E nesse meio, novas coisas vão ter, né? Novas necessidades vão aparecer. O acesso universal, a gente falou, o contato, o cuidado apropriado e a parte gerencial, ou seja, a gente pode ter alguns recursos limitados, mas a gente tem, e a gente tem que fazer bons usos com um pouco do recurso que a gente tem, né? Então, como é que vai funcionar a minha agenda? Porque minha agenda eu tenho que atender puericultura, eu tenho que atender gestante, eu tenho que atender minha demanda espontânea, né? Um paciente que tem uma crise hipertensiva, uma dengue, né? Na nossa região tem muito, e eu tenho o meu crônico. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter minha reunião de equipe e minha visita domiciliar. Como é que eu vou gerenciar meu tempo? Não é só gerenciar recursos, é gerenciar o tempo. E os principais objetivos, o que a gente quer? A gente quer ter uma qualidade de vida, porque isso diminui os anos de incapacidade, ou seja, a população economicamente ativa, ela vai estar atuando, né? Ela não vai ter uma pessoa que vai ter uma incapacidade muito mais cedo, muito mais jovem, né? E às vezes a gente não vai estar livre da doença, mas viver apesar de...
né? Viver com ela. E isso não afetar a vivência da pessoa, deixar a pessoa... eu acho que isso o senhor deve fazer muito isso, né? Tentar trazer a essência da vida, apesar do contexto, né? Apesar da doença em si, né? Sim, nesse ponto, o que eu sinto, o que eu vejo e faço na minha prática é assim, sempre, né? A primeira coisa que faz sentido para mim é o tal do diagnóstico. Não só diagnóstico médico, mas diagnóstico familiar, diagnóstico biopsicossocial e assim por diante. Quando aquilo ele grita na nossa frente, né? Você vai trabalhando tanto que chega uma hora que ele esfrega assim na sua cara. Fala, é isso? Tá. Então, essa é a base da verdade com que eu tô lidando. Como essa verdade é interpretada agora? Vamos tentar entender. E aí você pega todo o restante do paciente, tudo que ele entende daquilo lá, seja um câncer, uma dengue, o que for. Porque às vezes para ele, uma dengue que seja, é muito mais grave para ele 7 dias em casa, 5 dias em casa do que a doença em si. Então você fala para ele, não pode ter sangramento. Não, mas e o atestado? Não é possível, gente, que eu tô falando um negócio que pode matar o cara tá preocupado com o atestado. Jesus, o que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso entender esse restante. E quanto mais eu consigo alinhar a verdade com o que ele tem de expectativa, menos sofrimento existe. Mais qualidade de vida eu vou ter. A péssima qualidade de vida, principalmente do aspecto psicológico, é justamente quando a pessoa se distancia da verdade. Não, eu não tenho essa doença. Não é isso que você está dizendo. Não, eu vou trabalhar com a perna quebrada. Pronto, aí começa a piorar tudo. Ele estressa, briga em casa. Tudo começa a gerar um caos na vida, né? Então eu acho que a verdade é a base. Você chegar o mais próximo disso e fazer a pessoa caminhar naquilo. Mesmo que o diagnóstico seja a finitude da vida. Não temos mais o que fazer. Como o senhor gostaria de passar esses momentos agora, perto da família, em casa, no hospital, com muito recurso? O que você gostaria? Ele define até o último segundo de vida dele. Esse talvez seja o maior direito que a gente possa imaginar que a gente possa ter. Como extinguir a nossa vida? Escolher nascer a gente não tem ainda com essa possibilidade, né? Mas quem sabe partir daqui a gente possa. Então, para mim isso é sensacional. Essa é uma busca que a gente tem que ter mesmo. E o paciente, ele é dono do próprio tempo dele, né? Ele vai ver como ele vai usar esse tempo, que recurso que ele vai usar do tempo, né? Perfeito. E a longevidade vai depender. Tem pessoas que vivem 100 anos e não sentem que viveram verdadeiramente, pessoas que vivem menos. E qual que vai ser a escolha delas, né? E eu acho que, assim, esse biopsicossocial, igual o doutor falou, sempre foi falado, né? A importância dessa integralidade sempre foi falado. Agora, eu acho que realmente todo mundo teve realmente um clique e falou assim, eu quero isso colocar dentro da minha empresa, eu quero isso dentro de um plano, eu quero isso dentro do meu consultório particular, não, eu quero continuar isso na minha unidade básica. E aí eles ficam assim, mas por onde que eu vou? Quem que eu vou buscar? Quem que vai ser a ferramenta? Quem que vai ser o cérebro que vai ajudar? Então, o médico, o médico da família, ele tem uma ideia da gestão e das políticas públicas. Então, e ele vai ajudar a essa coordenação. Então, eu acho que é isso que a gente está tendo, né, a gente vai falar até da história da medicina um pouco rapidinho da família, mas eu acho que no começo a gente era muito de escanteio. Agora a gente, assim, tá o Neymar, tipo, seleção brasileira, né? Se bem que a seleção brasileira não ganhou. Agora a gente tá o Messi da Argentina, né? Então agora o pessoal tá realmente aí a gente... Quem falaria que a Argentina ganhou a Copa do Mundo? É tipo a gente. Quem falaria que a gente agora... Que a gente ia chegar lá, né? O senhor acredita, há uns anos, que ia estar aqui hoje e que ia ter uma liga de 30 ligantes aí e cada vez mais gente querendo entrar na Gi? É muito difícil. A realidade foi muito outra. Quando chegar na parte histórica, a gente conta algumas pérolas do caminho. Isso é verdade. O que eu sou apaixonada, né, acho que uma senhorinha, né, que é a Barbara Starfield, ela nasceu em 1934, ela morreu agora em 2011, ela foi pediatra, mas ela falou muito, ela que gerou a parte de atributos. Eu só coloquei princípios para diferenciar dos atributos, né, que são as características operativas com qual a gente vai alcançar. E aí dá nome para o que a gente falou. O que são os atributos essenciais? O que é essencial para eu trabalhar na atenção primária? O que é essencial como a equipe de medicina da família, né? O acesso ao primeiro contato, a gente falou, é a primeira porta de entrada. Longitudinalidade, o paciente não vai ter fim, ele sempre vai estar em acompanhamento, né? A integralidade, que a gente falou, vai atender o paciente como um total, e como a gente vai fazer a coordenação desse cuidado. Então, esse paciente, eu vou fazer uma busca ativa, esse paciente vai precisar de uma visita, esse paciente vai precisar de um cuidado na ferida,
né? E o que o doutor trouxe, e o contexto, como é que eu vou fazer o diagnóstico familiar, se ele tem uma rede de apoio, e até se esse cuidador, como é que ele está frente a essa doença, a esse diagnóstico, né? A esse contexto que eles estão vivendo. Qual comunidade que ele está inserida, que é igual a gente falou, na medicina da família tem isso, né? O tratado é gigante, tem 2, o Duncan e o Gusso. Sobre a população ribeirinha, é diferente da população que hoje também a gente entra muito a população negra, a população LGBTQIA+, a população carcerária também entra. Então, tem as distinções. De rua, né? Morador de rua. Então, tem as peculiaridades de cada um, né? Então, a gente também tem que trabalhar dentro da comunidade que está inserida e levando em conta a cultura, a religiosidade, o que a pessoa acha daquilo. E não tentar dizer a minha verdade acima da verdade dela. Eu tenho que respeitar a verdade dela. E agora está entrando também a parte da política da saúde ambiental, né? Também. Né? Tá como um quarto atributo também derivado. Que a gente está falando muito da saúde interplanetária, eles usam também, né? Só para fazer uma provocação ainda nesse slide, provavelmente a ideia da mesa aqui, da nossa discussão, seria a tal da médico de família na atenção, né, mais suplementar, na parte privada. E aí você olha para isso e você vê que a grande dificuldade que a gente tem de enxergar é justamente aquela orientação comunitária ali, né? Como chegar nisso, Jesus Cristo, dentro de um privado? E aí a gente começa... Se você for entender a ideia de comunidade ali, ou o ambiente em que você está inserido, hoje, por exemplo, Guilherme, você é de que cidade? De Birigui. Birigui. Tá, você cresceu em Birigui. Provavelmente você convive hoje mais com seus amigos de infância ou mais com seus colegas de faculdade? Pessoal da faculdade. Então, a comunidade em que você se insere hoje, qual seria? Em termos de vivência atual? Basicamente do pessoal da faculdade, só. Ou seja, não seria interessante a gente entender como é essa correlação? Qual é o ambiente que você está? Se eu for achar que a sua comunidade hoje é Birigui e vou voltar lá para tua infância, talvez eu não te alcance mais. Então, num sistema privado, às vezes você faz o quê? Você fecha com uma empresa A. Fala, agora essa empresa A, todos os profissionais têm que passar pela assistência primária do convênio. Perfeito. A comunidade é a empresa. Eles passam 8 horas por dia convivendo com aquilo. Com as doenças internas, com os medos internos, com as piadas internas, com o bullying, com o que quer que vocês chamem dentro do lugar. Tá tudo lá. A comida que tem sal, que vem lá da cozinha, tudo isso tá lá. Então existe a comunidade de uma outra forma. E o agente comunitário, quem seria? O agente comunitário é uma voz interna de cada pessoa que vai refletir pra gente o que a comunidade dele tá dizendo pra gente naquela hora. Olha como muda. Mas não é menos verdadeiro e não é menos real. Porque o agente comunitário no SUS, ele também traz pra gente a visão particular dele. Nem sempre ele traz exatamente ipsis literis o que ele ouviu. Ele olha pra você e fala, mas lá é assim, viu, doutor? É mais ou menos. Olha ele impregnando tudo que ele pensa e sente naquilo. É diferente. Então, esse slide eu achei muito interessante pra gente entender. E como que o sistema privado olhou para isso e falou, tem coisas aí que me interessam. É um instrumento sensacional, inclusive para redução de custo, um custo-efetividade melhor. Exatamente. E a empresa, né, para lidar com essa parte também do adoecimento dos funcionários, né? Como que eu vou lidar? Já que eu preciso dele eficaz, eficiente, para continuar trabalhando, né? De preferência sem processo trabalhista e assim por diante, né? Exatamente. Por favor. E aqui, eu acho que alguns minutos aí dedicados à medicina da família, né? A gente tem ido e vindo, atenção básica, atenção, na verdade, primária, né? Somos primeiro. Mas agora a medicina da família e agora o grande doutor Samuel vai falar. Não, eu acho que a ideia é muito bacana. Essa aí é uma história da trajetória no Brasil, né? E eu tive o contato um pouquinho antes ali, né? Daquele projeto de Murialdo ali em Porto Alegre, com um centro que eles tentaram criar o agente comunitário de saúde aqui no interior de São Paulo, aqui perto de Lins, e que teve como frente alguns padres na época e algumas assistentes sociais. E, inclusive, acho que eu doei esses livros, esses manuscritos todos aqui para a faculdade, tá na biblioteca de vocês, isso aqui, se vocês forem procurar, tá lá. Como que surgiu esses primeiros relampejos, assim, de saúde da família no sentido de agente comunitário.
Mas é mais ou menos isso, de uma forma mais estruturada, em 74 em Porto Alegre, 76 ali a residência, 81 essa Sociedade Brasileira de Medicina Geral e Comunitária. Pensa, né, 81 a gente está ainda, provavelmente nem o HIV ainda não existia dentro da rede, enfim, das doenças mais conhecidas da humanidade, né? Aí, depois, a gente vê ali os congressos. Pensa que o SUS nasceu em 88, né? E a gente teve a grande Conferência Nacional de Saúde ali em 87, por volta disso. Então, vamos ver como vai se unindo essas histórias, né? Em 94 veio o programa. E aí é muito engraçado, porque fica essa história, eu chamo de PSF, programa ou estratégia, né? Aí eu brinco com as pessoas e falo assim, depende. É que nem você falar assim, se chamar namorado de esposo ou namorada de esposa. Não vai ser estranho? Então, o programa é quando era namorado ainda. Depois que virou estratégia, já é um casamento muito mais duradouro, já tem toda uma estrutura, já divide salário, é outra conversa, sabe? É muito mais profundo. E aí, em 2002, tava até brincando com eles que foi mais ou menos quando entrei na faculdade que apareceu a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, né? E aí sim, organizada ali junto da Associação Brasileira de Ensino Médico, enfim, junto com todas as outras sociedades, né? Mas isso vem até hoje de forma organizada, tem as nossas associações paulistas e a saúde da família, principalmente nesse período de 94 até 2008, e eu estou falando aqui de estado de São Paulo, a gente teve muito conflito com aquela lógica de clínico geral, de pediatra e ginecologista. Porque eram 3 médicos e a gente era um só. Em termos de custo e eficácia e tudo mais, não tinha como comparar. A saúde da família era voltada para aquilo, enfim, todo o estudo dela era para aquilo funcionar melhor. Só que em compensação, como que você muda uma cultura? Eu brinco isso com os alunos, às vezes, eu chego e falo assim, né, você vai ser mãe, tá, você leva teu filho no médico de família ou no pediatra? Aí os alunos olham na minha cara assim, com uma vontade de falar médico de família, assim, mas eles sabem que se mentir o nariz cresce, então aí eles falam que leva no pediatra. É muito duro. Por quê? Porque existe uma cultura e a nossa competição não é com as outras especialidades, não é para ser melhor que o pediatra. A nossa profissão é um instrumento para fazer com que sistemas funcionem. Então, o SUS precisa da saúde da família para funcionar. O SUS quebra se não tiver saúde da família. A saúde suplementar olhou para isso e falou, é isso mesmo. A gente precisa disso para fazer isso aqui ser saudável, ser um sistema saudável. Agora, o pediatra é super importante, o GO é importante e eles têm as suas especificidades. Só que a gente tem que, com o tempo, a cultura está mudando, que nem a doutora estava falando, que a gente mudou, né? A gente saiu de básico, foi para primeiro. A gente já está aceito nos grupos e nas rodas de conversa e tudo mais. A nossa opinião é ouvida, é perguntado para a gente o que a gente acha. E isso é sensacional, sabe? Então, a partir de 2002, a gente foi criando mais corpo aí. Graças a Deus, hoje... E até a gente, né, teve uma resistência muito quando... Olha, vocês vão fazer puericultura... Acho que o doutor lembra, vocês vão fazer o pré-natal e a gente teve uma capacitação de pré-natal. Lembra do caderno de hipertensão também? Lembro. Porque até pra gente, a gente sentia mais sobrecarregado. De falar assim, como é que eu vou fazer minha gestão de tempo? Como é que eu vou chegar em casa e estudar aquele caso daquele paciente? Lembrar a técnica? Como é que eu vou substituir insubstituível? Aí não é, a gente veio pra somar. A gente não veio para dividir, a gente veio para somar. Então, eu acho que hoje em dia, vocês estão tendo uma formação diferenciada, que vocês têm colegas que realmente abraçam e realmente vão estar junto com vocês, vão somar. A gente não tem aquela coisa mais de um vem, puxa tapete, outro vem, puxa tapete. Não, você vai entrar no lugar, você vai entrar no meu lugar. Não tem mais essa competição, não tem luta por ego. Tá? É realmente o que a gente quer, qual que é o objetivo? O bem-estar do paciente. Né? Mas pra gente também foi uma resistência. Até o acesso avançado, quando foi, eu falei, isso não é, isso vocês estão tirando. O pré-natal eu amava. Eu falo que eu sinto falta das minhas barrigudinhas. O pré-natal eu amava. Eu tava recém-formada, minha obstetrícia na minha faculdade foi excepcional, então assim, eu amava. Mas a questão do acesso avançado, eu falei, mas de novo vocês vão botar? Engraçado que aqui onde eu trabalhei em Araçatuba, quem começou o acesso avançado fui eu por vontade própria. Eu mesmo peguei a minha agenda e transformei ela em acesso avançado, porque para mim naquele momento fazia sentido. Mas eu tava com quase 2 anos de território, então eu já conhecia muito bem a comunidade para eu poder fazer isso e não descer goela abaixo das pessoas.
E olha outra coisa interessante que ela falou, tô com saudade das minhas barrigudinhas. Não dá uma vontade de perguntar para ela, ué, mas no sistema privado as barrigudinhas não vão até você? Não. Lá a gente tem os colegas, o GO e tem a pediatra. O legal, teve até um caso bem bacana ontem. Ela está no puerpério, né? Ela fez o acompanhamento e a bebê, né, tá com a pediatra, mas o próprio colega pediu para ela vir continuar fazendo o andamento comigo. Em alguns momentos que o GO também não está, ela vai lá. Então chega candidíase, chega monolíase, chega batimento. Eu tive que relembrar a cardiotocografia, porque lá também a gente faz cardiotoco, então eu tive que ver uma alteração de um cardiotoco, né? Por mais que seja encaminhado lá também, né? O pessoal fora do plano lá pode fazer o cardiotoco, mas eu precisava saber uma alteração para virar e falar, ó, liga pro obstetra urgente, né? E lá a gente tem, só que o bacana é isso, eles mesmos vão fazendo esse casamento entre o paciente vem, lá tem a psicóloga, às vezes o paciente foi primeiro com a psicóloga e depois a psicóloga, vamos continuar acompanhamento com a gente, sempre entre equipe multi, mas ainda realmente, eu tô achando ótimo, assim, mais que a gente fala da minha barrigudinha, da puericultura, eu falo, parece que tá um pouco menos sobrecarregado agora, mas a gente caça coisa pra fazer, a gente caça coisa pra se sobrecarregar, agora a saúde mental tá ocupando um tempo bem grande, então tô aproveitando pra engajar um pouco mais nessa parte, né? Que dentro da medicina da família, acho que a gente vai aprofundando pra uma área mais, vamos dizer que a gente tem uma sensibilidade maior, né? Que a gente tem um queridômetro, parece que o queridômetro explode, né? Muda, assim. E é interessante, porque vocês vão ficar pensando nisso, né? Mas aí, isso é medicina de família ou isso é ser um clínico geral? Já que a gente não atende pediatria, não atende GO. Como funciona isso? O que eu vejo, e aí eu parto do seguinte pressuposto, eu não tenho como fazer as coisas descerem goela abaixo que nem acontece no SUS. O SUS chega e determina, agora a prioritária é essa. Vão mudando. Mas como que o SUS obriga? Eu não mando dinheiro pra você. Então, que forma? Eu tenho quantas equipes de família? 10. Então, eu te mando dinheiro para 10. Não, então eu quero mais, porque vai vir mais dinheiro pro meu município. Então, dessa forma, o SUS se organizou. No privado, não tem. Você não consegue limitar acesso das pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer um serviço tão bom que aquilo vai se vendendo, até que uma hora você se torne aquilo. Entendeu? Então, em algum momento, talvez volte as barrigudinhas pra lá, as crianças, assim por diante, né? Mas vai ter que ter esse movimento. E ele não tem que ser na marra. Ele tem que ser do jeito que está sendo feito. Com suavidade. Entendeu? O médico não foi, assume e fala, nossa, mas eu gostei daquela doutora. Ela é diferente, né? E pela própria gestão, os números vão explicando. Os gastos vão diminuindo. Eles chamam de semestralidade, né? Semestralidade vai diminuindo. Eles vão entendendo. E a gente também vai sentindo confiança na gente próprio, né? Mas é uma coisa que, assim, é cultural, né? A gente lida com a parte cultural. E é muito enriquecedor. É muito enriquecedor mesmo de como a gente pode contribuir, ter esse feedback. E outra coisa também, quantos consultórios de médico da família você vê construído? Assim, físico. Tipo, doutora Luciana Terra, Medicina da Família e Comunidade. Por que eu já me senti barrada? Às vezes o doutor sentiu barrado, outros colegas. A gente fica assim, e a aceitação? Quem que vai procurar? Aí eu tenho uma colega pediatra que eu sou apaixonada por ela, ela fala assim, estão precisando de mais pessoas assim, porque eu não sei pra onde que eu vou. Porque às vezes a mãe no puerpério, que eu vejo ela mais chorosa, ao mesmo tempo tá com muita dor de cabeça, o que ela vai? Ela vai pro neuro? Ela vai para um psiquiatra, ou ela vai para o neuro vai conseguir resolver tudo a demanda, mas ao mesmo tempo ela talvez está com uma ITU, mas aí já está passando por puerpério, como é que ela vai no obstetra, que agora será que vai ser ginecologista? E você consegue atender tudo, porque a gente pergunta do fio do cabelo até a ponta do pé. E a gente pergunta até de rede de apoio. Nessa paciente que veio do puerpério, a gente conversou muito sobre a rede de apoio, a gente conversou até da rotina dela, de como ela podia fazer. Então, assim, a gente teria espaço, mas e o medo? O medo congela, gente. Então, eu acho que uns anos atrás, a gente ter esse espaço no SUS, esse espaço que a gente está ganhando, esse espaço os planos de saúde estão vendo, tem lugares que não é só aqui, no litoral bem estruturado, em Minas é estruturado, no Rio Grande do Sul a gente trouxe que realmente, acho que o Gusto é de lá, então é onde eu trouxe referência, ele puxou a sardinha mais pro lado dele. Fora do Brasil é muito bem estruturado,
E eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter muito orgulho e zero medo. Porque o importante não é a quantidade. A gente realmente quer serviço de qualidade. Mas você fala, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar minha secretária. Então congela, não é? A gente congela. Eu conheço 20 hoje dos meus contatos que tem clínica com o nominho na frente, escrito medicina de família embaixo, que atende em consultório particular e não atende convênio, só atende particular e consegue sobreviver. Desses 20, praticamente todos muito próximos a capitais dos estados. E, bom, são 26, 27 estados aí com o Distrito Federal. Imagina, é menos do que um por estado. Então, é muito incipiente. E querendo ou não, eu acredito que com o passar do tempo vai abrindo mais espaços, né? Assim como a gente estava falando no começo, que antes era só o básico, virou primário. E é isso o nosso desejo. Eu acredito até como estudantes, é que a cada ano que passe, a medicina de família vai ganhando mais espaço, mais ênfase, e que as pessoas vão começando a ver o quanto é importante, né? Passa muito rápido o nosso tempo do bate-papo, parece que foi assim. E a gente tem tantas coisas para ser dito, tantas coisas para falar, mas eu acredito que a gente consiga até marcar um segundo bate-papo sobre esse assunto. Gostaria muito de agradecer a presença da doutora Luciana, do doutor Samuel, que esteve também acompanhando muito a gente aí na nossa liga, um dos fundadores da nossa Liga de Medicina de Família. Então, assim, muito obrigada por ter tido esse olhar e sempre em todas as aulas, o senhor sempre falar a importância da medicina de família para nós, né? Então, assim, a gente é muito grato, de verdade. E abre até como se vocês fosse abrindo espaço para as novas gerações. Acho que é essa maneira que muitos alunos olham e veem, né? Eu lembro até hoje o dia que, numa aula, o senhor perguntou, né? Quem aqui gostaria de trabalhar na atenção básica, na atenção primária? E por mais que não muitas pessoas ergueram a mão, mas muitos deles saíram com uma pulga atrás da pulga atrás da orelha. Por que não? Por que eu não escolhi isso? O que eu preciso conhecer mais? Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada por estarem contribuindo aí para o nosso Congresso Internacional de Tecnologia. Que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, em outros momentos, para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso conteúdo sobre o assunto. Tá. Eu agradeço. Eu dei até um forte abraço no Dr. Samuel e falei que honra, né? Porque ele e o Dr. Ângelo, para mim, sempre foram as pessoas que eu admirei muito. E tá aqui, assim, ouvindo eles. E quando a Gi também trouxe, né? E o Gabriel, que muitos ligantes têm muito interesse em fazer. Eu falei, gente, como assim? A gente vai ter aqui pediatria, medicina da família, uns par. Eu falo, gente, é muito sensacional. E tá aqui aprendendo tanto com vocês, eu acho que eu não podia estar mais feliz. Eu tô muito realizada e cada vez mais empolgada aí com a nossa profissão, com vocês, com o trabalho que a gente tá fazendo. E, por favor, sempre contribua, por favor, os encontros. Vamos fazer acontecer, né, Gabriel? Vamos, gente, é uma delícia. Eu que agradeço muito também, muito obrigado. E eu quero deixar também uma mensagem de muita motivação, sabe? Os desafios, eles foram feitos para serem superados mesmo. A faculdade já é um bom desafio, né, gente? Às vezes até, enfim, várias coisas relacionadas à nossa vida. Vençam, vão para cima. Não criem grandes expectativas muito longe para não desanimar e nem muito pequenas para não se acomodarem, tá? Mas vençam, tá? Obrigado. Isso que o senhor até falou era um dos nossos tópicos de ontem, né, Gabriel? A gente conversou ontem na UBS, a gente falou não criar muitas expectativado para não ser muito frustrado. Não muito longe. Mas vai dar tudo certo, gente. Obrigado aí, obrigado muito pelo convite. Obrigada mesmo.